Boa noite, povo abençoado. É um privilégio de estarmos na presença do Senhor para ministrar uma grande palavra para os nossos corações, para nos trazer uma preparação muito profunda e muito séria a respeito do arrebatamento da igreja, deste evento e deste marco que pode acontecer a qualquer momento, porque o que nós sabemos e que toda essa geração de cristãos já quase todos já sabem que os fatos, as evidências, os cumprimentos de Mateus 24 estão a todo vigor e está ocorrendo há muitos e muitos anos, nos mostrando o caminho que nós devemos nos preparar e apontando essa geração para buscar o arrependimento, apontando essa geração para se humilhar diante do Senhor e apontando essa geração para ao máximo de lutar com todas as suas forças, de lutar com toda a sua alma para buscar o reino, nestas horas tão críticas que nós estamos atravessando. E o momento é esse, o momento que se chama hoje, e que nós devemos nascer novamente, que nós devemos buscar diligentemente, esforçar ao máximo para buscar as virtudes do Espírito Santo para a nossa vida, para buscar as virtudes para que Ele possa nos ajudar a caminhar em santidade, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a caminhar em justiça, e que o Espírito Santo revele os nossos pecados dia após dia para que nós possamos se arrepender, nesse arrependimento contínuo, nesse arrependimento perpétuo, nesse arrependimento diário, porque todos nós somos filhos de Adão, somos pecadores, e então necessitamos do arrependimento todos os dias para poder limpar, para poder trazer essa limpeza espiritual nos nossos corações, para tirar as castas mais profundas dentro da nossa alma, que ainda existem e que somente pelo arrependimento é que pode trazer essa purificação total, tanto do nosso ser, tanto da nossa alma, tanto da nossa mente. E é um processo que devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito, e devemos ser santo como o Pai é santo, porque o mesmo chamado que Ele colocou para o povo de Israel em Levítico 19 é o mesmo chamado que Ele está dando para a igreja, porque Ele separou a igreja para si, para que a igreja cumprisse esse chamado de ser santa para o Senhor. Porque pela cruz Ele comprou uma igreja santa, Ele não comprou uma igreja comediante, Ele não comprou uma igreja que é trivial e nem impura, mas sim comprou uma igreja santa, e que nós devemos agarrar essa santidade, que nós devemos agarrar o amor, e que nós devemos agarrar com todo o nosso coração as práticas da justiça real, e ainda mais nesta hora que nós estamos, nesse horário tão crítico que nós estamos atravessando. Praticamente, espiritualmente, se nós olharmos a passagem no jardim do Getsêmani, nós estamos nesse horário. Todos os cristãos estão nesse horário. Muitos estão dormindo, como os outros discípulos estavam dormindo, mas outros estão acordados, vigiando. Os que são sábios, os que são tementes a Deus, os que estão fazendo a vontade do Senhor e negando as suas vontades. É esses que estão honrando o sangue de Jesus. É esses que estão honrando o sacrifício de Jesus. É esses que estão honrando a santidade, as virtudes do Espírito Santo, produzindo essas virtudes, sendo frutuosos, porque estão produzindo frutos de arrependimento. Então vamos abrir a palavra em João, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: E havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Aleluia, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então eu quero trazer só o foco nesse início, nessa introdução, de dizer que havia um fariseu, e esse fariseu era chamado de Nicodemos.
E pelo ser um homem sábio, um homem letrado na letra, um homem praticamente um dos superiores da, da sua hierarquia, né? Patente de alto nível entre os judeus. E então ele teve o privilégio e os olhos do entendimento de enxergar o Senhor Jesus como verdadeiramente aquele que está junto com o Pai, aquele que está verdadeiramente fazendo a missão do Pai. E então Nicodemos reconheceu isso do Senhor Jesus. E ele sabe que essas coisas que o Senhor Jesus estava fazendo, as obras, os milagres, os prodígios, só pode acontecer se Deus estiver com ele. E então Nicodemos queria saber o porquê, aleluia, o porquê desses grandes milagres, desses grandes prodígios. E ele queria saber como é que entraria no reino, como é que como era a forma de entrar no reino. E o Senhor Jesus falou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Então, é pelo nascimento gerado pelo Espírito. Um nascimento gerado pela palavra. Um nascimento gerado pela água e pelo Espírito. Porque o Senhor Jesus nos falou: se não nascer de novo. Se não nascer de novo, é impossível entrar no céu. É impossível entrar no céu. Porque essa carne já está condenada totalmente. E o que nasce da carne são os pecados, porque os pecados é que habitam na carne, que a carne é a residência do pecado. E a carne ela surge desejos, surge malignidades, surge cobiça, surge ciúme, surge ira, surge fofoca. A carne ela é pecaminosa. A carne ela é pecaminosa e ela já está condenada totalmente para sempre no lago de fogo. Essa carne será totalmente eliminada. E então, para sair dessa condição dessa carne, para sair totalmente dessa condição caída, que é a carne que não pode entrar, tem que nascer pelo Espírito. Tem que receber o Senhor Jesus e receber o Espírito Santo para nascer de novo. E então perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. E então respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, e você escuta, mas não pode dizer de onde vem, e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, pelo entendimento fechado de Nicodemos, ele estava tendo um entendimento carnal, um entendimento da carne. Mas o que o Senhor Jesus estava conversando com ele era a respeito do céu, era acerca do céu, era acerca de como ia entrar no céu. E ele deu as instruções: tem que nascer da água e do Espírito. Essas são as instruções mais claras, mais significantes e uma marca espiritual nesta hora e que todos nós devemos abraçar. Nascer da água e do Espírito, nascer novamente, recebendo o Senhor Jesus e recebendo o Espírito Santo, através de um arrependimento genuíno, para que haja esse nascimento. E quando há esse nascimento, é um processo, tudo isso vai sumindo da sua vida, e você vai vivendo uma vida espiritual, porque o Espírito produz uma vida espiritual, porque o Espírito Santo produz uma vida totalmente transformadora na vida de uma pessoa, na vida de um cristão.
Então que o Nicodemos estava com o entendimento fechado a respeito do que o Senhor Jesus estava dizendo para ele. E o Senhor Jesus estava dizendo as coisas acerca do céu. Aleluia, só um minuto, povo abençoado. Então, povo abençoado, é isso. Quando nós estávamos onde? Nós estávamos... Então, povo abençoado, é um privilégio marcante que nós temos que ter a postura de Cristo Jesus na nossa vida, de poder ser transformado nesse caminho da graça e de obedecer essas instruções do céu que o Senhor Jesus deu, essa grande lição aqui, para que nós possamos nascer novamente, para que nós possamos tomar uma decisão nesse novo nascimento, de nos arrepender e agarrar essa chance única de nós abraçar o sangue, de Jesus nas nossas vidas. E o que o capítulo 3 de João está nos dizendo, que aqueles que são gerados pelo Espírito são incapazes de compreender esse nascimento. As pessoas de fora não entendem, porque a carne ela não tem o entendimento, e as pessoas são incapazes de compreender esse novo nascimento de uma pessoa transformada, de uma pessoa convertida, de uma pessoa com um coração puro. Mas somente são as pessoas que são como o vento, nós não sabemos nem para onde vai, nem para onde o vento vai, mas são filhos nascidos do Espírito, porque é o Espírito do Deus Trino que transforma o caráter, transforma as características, e que toda a carnalidade, todas as sujeiras, tudo isso é purificado, e tudo isso é totalmente removido da vida de uma pessoa. Então essa é uma grande lição para nós, de nós buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar o Espírito Santo no nosso coração, e nos preparar muito bem para a caminhada do arrebatamento da igreja. E se nós observarmos vamos comigo em Tiago 4. Quero ler Tiago 4. Aleluia. E diz assim, só um minuto, povo abençoado. Tiago 4 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreia dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Mata e inveja, mas não consegue obter o que deseja. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E não tem porque não pede. E quando pede não recebe, pois pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então o que a palavra está nos dizendo é que todas essas guerras, todas essas cobiças, todas essas invejas, todas essas coisas que as pessoas do mundo buscam, tudo isso é relacionado à carne, tudo isso é relacionado às coisas deste mundo. E tudo que é relacionado às coisas deste mundo é isso que acontece. É isso que acontece. Mas quem são nascidos do Espírito, quem são gerados pela palavra, não se preocupam com as coisas deste lugar. Estão sempre numa busca constante para se aperfeiçoar a sua salvação. Eles são separados totalmente do mundo. Eles são totalmente separados do mundo. E que eles vivem um caminho de pureza, um caminho de santidade, um caminho totalmente que o Senhor Jesus nos ensinou. Então tudo que está relacionado às coisas deste lugar, a destruição, ódio, matança, tudo isso é relacionado à carne. Tudo isso. E não vai entrar a carne no céu. É impossível. Somente quem são gerados do Espírito. Somente aqueles que não estão se apegados às coisas deste lugar. Somente aqueles que vivem uma vida com uma limpeza no seu coração constante através do arrependimento. Aqueles que vivem totalmente concentrados em Deus, estão se apegados em Deus em alto nível.
e estão num caminho de santidade e resistindo todas as forças do mal, porque nenhum mal pode atravessar por este caminho. E a santidade ela é construída, totalmente ela é sustentada pelo arrependimento e pelas práticas das instruções que o Espírito Santo move e direciona a vida de uma pessoa. O Espírito Santo que direciona a pessoa a viver da forma que ela tem que agradar a Deus. E ela agrada a Deus porque o Espírito Santo dá as instruções. Porque o Espírito Santo, a missão dele não foi para falar de si mesmo, mas ensinar o caminho de Cristo Jesus. Testificar Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos no avivamento do Espírito Santo, o avivamento profetizado nos tempos do fim que viria, e que esse avivamento está todo vapor, que esse avivamento já está aqui nessa nossa nação e também pelas nações afora. E que devemos ser participantes desse avivamento, porque são os frutos da cruz que estão sendo gerados pela palavra a última palavra. Então essa é a palavra que está nos edificando agora, neste exato momento, essa palavra de edificação, para que nós possamos ser alimentados pelo Espírito, alimentar essa natureza que atua em nós, que é o Espírito Santo, e que possa totalmente aniquilar a outra natureza que também atua em nós, e que a qual das duas naturezas que você se alimenta, ou a carne ou o espírito, ela se tornará dominante. Por isso é hora de ser servo de Jesus, e para ser servo de Jesus tem que ser nascido do Espírito. Para ser servo de Jesus tem que nascer do Espírito e não da carne. É impossível agradar a Deus se andar na carne. Não tem como. A mentalidade da carne é morte. Ela só conhece a morte, ela não conhece Deus. Então tudo que ela vai te direcionar é para a morte. Tudo que a carne vai te direcionar os seus passos no seu dia a dia é para a morte. Para os desejos dela, para a satisfação dela, para o conforto dela. Tudo que a carne vai falar para ti é tudo com o objetivo de trazer o conforto para ela, de poder te desfocar do Senhor, para poder te desfocar totalmente do Evangelho. Esse é o objetivo da carne, esse é o mensageiro do diabo que atua em nós e que nós estamos vestidos, porque nós somos alma vivente. E se nós somos alma vivente, nós estamos dentro desse corpo de carne. E que dentro desse corpo de carne nós temos que fazer a vontade do Senhor, do Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo, para que Ele possa nos justificar naquele grande dia, para que Ele possa para que o nosso nome seja sustentado no livro da vida, porque o que vai ser arrebatado é o Espírito, e se seu nome está lá no escrito seu nome está escrito no livro da vida, foi uma vida que você sustentou aqui na terra, levada pelo sofrimento diário. É um sofrimento, você tem que andar em sofrimento para poder você ser forte no Espírito. Porque o que a carne vai fazer é te derrubar totalmente. Mas é aí que você tem que manter firmes na perseverança. Firmes na perseverança. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. É um privilégio de estar trazendo esse episódio 1, né? Estou abrindo este canal. O canal Podcast Tocantins. Esse é o primeiro episódio e está sendo um privilégio muito bom de estar gravando esse áudio, esse pequeno ensinamento para nossas vidas, para nós se preparar bem para o reino, de Deus, para nós perseverar bem nas doutrinas do sangue, para que nós possamos perseverar bem no caminho da cruz. Porque o Senhor Jesus redimiu as nossas almas. O Senhor Jesus nos deu o privilégio
de podermos entrar agora no Santo do Santo, e o caminho agora está aberto. O caminho está totalmente aberto para nós. Então é um privilégio porque o caminho estava fechado com as espadas flamejantes. E aquelas espadas flamejantes significam juízo de Deus contra o pecado. Nunca cessaria e nunca vai cessar. Somente agora que Jesus Cristo veio na cruz, agora o pecado foi totalmente aniquilado, junto com a morte. Porque a partir do momento que a igreja for levada, o pecado será julgado novamente. E quando o pecado for julgado, então marcará um fim de uma era. E iniciará outra era, iniciará outra ordem, iniciará um outro estado totalmente diferente desse. Uma nova ordem, um estado eterno, um novo céus e uma nova terra. Tudo higienizado, tudo limpinho para os santos, para os justos, para aqueles que viveram a sua vida aqui em sofrimento e obedecendo ao Senhor, aqueles que estavam aqui na terra fazendo as missões de Jesus Cristo. Somente eles que vão habitar na terra do descanso. E por que a terra do descanso? Porque eles trabalharam aqui fortemente nessa terra para buscar a esperança além dos túmulos, para buscar a esperança que estava aguardada para eles na outra dimensão, que eles não estavam vivendo focado na terra, mas eles estavam vivendo uma focada no celestial, uma vida focada e sustentada na salvação, na santidade, na justiça. E é isso que nós cristãos temos que fazer, de construir a nossa casa na rocha, de construir as nossas bases, a nossa salvação, o nosso caráter. E isso só é conseguido no trabalho, E pelo trabalho nós temos que ser muito sérios nessa caminhada, muito sério. Nós temos que estar totalmente orando e suplicando ao Senhor para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos agilizar esse processo em nossas vidas, para que o Espírito Santo nos dê a fortaleza necessária para o nosso coração. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Então vamos compartilhar outra palavra que eu quero trazer para vocês, que já estamos encerrando, povo abençoado. Está sendo algo maravilhoso e que nós vamos continuar com esse canal por muito, muito tempo, até o arrebatamento da igreja. Ou até quando os ventos chegarem. Porque quando os ventos chegarem, talvez nós não possa mais estarmos por aqui mais. Mas as palavras vão ficar no nosso coração gravadas. E que fique gravadas, porque a mensagem que ela grava no coração é através da prática. Quando você pratica, essas palavras são gravadas automaticamente no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Então eu só quero ler aqui acerca do casamento. Eu quero trazer aqui um exemplo de um casamento. E esse casamento, povo abençoado, que estamos aqui próximo de nós vermos esse casamento e que temos que nos preparar totalmente como uma noiva e uma noiva espiritual, porque trata-se de um casamento espiritual. Mas eu quero trazer um casamento aqui, um exemplo de um casamento físico, que diz assim, no capítulo 7, que diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido é o próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Mas não era aqui, povo abençoado. Eu peço perdão, era em Romanos. É em Romanos 7. Não era aqui que eu queria ler. Era aqui. Romanos 7, a ilustração do casamento, né? Eu tava lendo era a doutrina
as doutrinas de 1 Coríntios, mas eu quero trazer um exemplo da ilustração do casamento em Romanos, que diz assim: meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Não será adúltera, povo abençoado. Quando Adão desobedeceu lá no Jardim do Éden, essa carne foi totalmente julgada pelo Senhor. Lá, Adão foi julgado. E a árvore da vida estava fechada para Adão, estava fechada para Eva. Então, estava fechado para a humanidade. Nem a humanidade tinha acesso para entrar na árvore da vida. Carne nenhuma entrava no caminho da árvore da vida. Então, o Senhor Jesus veio para nos trazer o sacrifício, para Ele se tornar o sacrifício por nós, para nos reconciliarmos e justificarmos, e trazer essa passagem de volta para o Jardim do Éden. E que a partir desse momento que abriu essa passagem no Jardim do Éden, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para nós, para que agora nós possa fazer a vontade do Senhor completamente, porque o Espírito Santo obedece completamente 100% ao Senhor. Porque se obedecer ao Senhor pela carne, não consegue. Não consegue. Se viver na carne, é impossível agradar a Deus. É impossível, como eu já disse antes. A mentalidade da carne é a morte. E ela só conhece morte, ela não conhece Deus. Mas o que eu quero trazer com essa ilustração desse casamento? Que quando a carne viver junto com... Se o marido viver junto com a mulher, e se a mulher casar com outro homem, ainda ele estiver vivo, isso se torna um adultério. Isso se torna um adultério, mas no físico, no espiritual também. No espiritual também. Então, um tem que morrer. Um tem que morrer. Um tem que morrer para ela se tornar livre. Livre. Isso significa, povo abençoado, que nós não somos livres. Somos almas eternas, mas nós estamos vestidos nesse corpo de carne. E esse corpo de carne, nós estamos submetidos a um marido. Estamos submetidos às vontades da carne. Mas, se você fazer morrer esse marido, se esse marido morrer em ti, se essa carne morrer em ti, então você está livre dessa lei. Você está livre para se casar com outro. E então você está livre para se casar com o Senhor Jesus. Casar com o Senhor Jesus. Isso significa que você tem que estar num processo de crucificação diária para que haja uma morte total da carne, para que você seja livre para se casar com o Senhor Jesus através do Espírito, da obediência plena ao Espírito. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque o que vai ser arrebatado é o Espírito, e que você tem que urgentemente se desfazer desse marido, se despojar dessa carne, se despojar das vontades dessa carne. Urgentemente tem que trazer uma crucificação total na sua vida, uma crucificação total no seu coração, uma crucificação total para que você fique totalmente livre da lei do marido, livre das paixões, dos desejos, das cobiças, dos ciúmes, da fofoca, de todos esses sentimentos malignos na tua vida. Você tem que se desfazer, tem que se despojar disso. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Então, somente pela submissão ao Espírito, somente a submissão pelo Espírito Santo, somente pela submissão ao Senhor Jesus,
os ensinamentos e as revelações que o Espírito Santo mostra na tua vida é que o outro marido, ele vai perdendo as forças, vai se enfraquecendo até chegar à morte. Claro, ele vai estar enterrado, mas isso não significa que ele vai estar morto totalmente. Porque a carne, ela não tem como ela morrer definitivamente, só na morte ou só na partida desse corpo. Mas ela vai ficar só inativa. E o que você vai trazer essa atividade para a carne? É totalmente o alimento. O alimento do mundo é que vai fazer, é que vai trazer essa ativação para a carne. Mas se você se alimentar somente das coisas celestiais, do espírito, da palavra, do jejum, você vai trazer essa fortificação para o espírito. Você vai trazer um alimento poderoso espiritual para a sua vida, para que a sua vida seja totalmente transformada, para que a sua vida totalmente seja ressurreta. Aleluia, glória a Deus. E é isso, povo abençoado. Eu só quero trazer essa pequena mensagem. Foi algo poderoso. E que nessa noite maravilhosa, que já são às 6h21, nós podemos nos preparar muito bem para essa preparação final que está na terra, convocando a todos os cristãos para buscar o arrependimento, para buscar a conversão de vidas e para trazer essa grande esperança nos nossos corações, porque para nós entrar no céu não é uma certeza garantida nenhum para todos nós, nenhum. Aquele que bater no peito e dizer que está garantido, isso aí já está mais que condenado no inferno. Porque nem o apóstolo Paulo, de nível alto, um homem, um obreiro de valor, de um nível muito superior, nem ele se achou digno de entrar no céu. Ele falou pelas suas cartas, pelo evangelho, ele falou que ele era o pior de todos e que ele estava tendo esperança. Então é uma esperança que isso tem que preencher o nosso coração. É uma esperança que você tem que preencher o seu coração. É uma esperança, você tem que ter a esperança. E essa esperança só aumenta a partir do momento que você se afasta dos erros. Porque enquanto você continuar nos erros, essa esperança só diminui na tua vida. Só diminui, você se desconcentra, você se enfraquece e você cada vez mais começa a se desfocar do reino. Começa a ficar cego, como está escrito em 2 Pedro 2. Então nós temos que ficar ativos no evangelho, ativos, produtivos. Nós temos que se tornar pessoas ativas no evangelho, constantemente na palavra, firmado na palavra e construindo muito bem as rochas, construindo muito bem os pilares, as bases da nossa casa na rocha da palavra, que só vai ser construída através do trabalho bem sério, um trabalho bem árduo, com a nossa própria vida, com a nossa própria preparação e também para buscar as almas que estão lá na escuridão. Amém? Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus.